Avaliação de aprendizagem em processo, língua portuguesa. Antes de começar a prova, certifique-se que você está num lugar confortável e silencioso. Essa prova deverá ser entregue no dia 20 de maio, na escola. Os materiais necessários para a execução dessa prova são a prova de português, lápis, borracha e apontador. No cabeçalho, vocês vão escrever a turma, a escola e professor José Escobar e a data de execução da prova. Questão 1. Escrita de quadrinha conhecida. A quadrinha que a gente vai fazer hoje é: plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. De novo. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Então, vocês vão copiar essa quadrinha na questão 1. Vou ler mais uma vez. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Questão 2. Leitura e escrita de música. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros, encontre-os e os circule-os. Em seguida, escreva a música novamente corrigindo-os. Então, aqui embaixo tem o trecho da música que Marta escreveu. Você vai ler esse trecho aqui de música, vai circular as palavras que estão erradas e vai reescrever a música aqui embaixo. Façam com calma, prestem muita atenção. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse trecho aqui, vão circular as palavras que estão erradas e vão reescrever o trecho inteiro aqui, corrigindo os erros de português. É isso que é para fazer na questão 2. Questão 3. Ler trecho de um texto. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão e o Ratinho e cometeu alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. O Leão e o Ratinho. Então, uma criança escreveu a fábula do Leão e o Ratinho. Aqui está embaixo, aqui está o que ela escreveu. Dentro do que ela escreveu, existem alguns erros. Vocês vão marcar quais são os erros e vão procurar aqui, ó. As palavras escritas erradas foram, então vocês vão pesquisar aqui quais foram as palavras que ela escreveu errado. E vão falar, foi tal, tal e tal. Então, a alternativa é, e vocês vão responder a alternativa que tem as palavras escritas erradas. É isso que é para fazer na questão 3. Questão 4. Reescrita de um trecho de um conto. O conto que a Pro vai contar hoje é o Soldadinho de Chumbo. Então, prestem atenção na história para depois vocês fazerem a reescrita. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como for o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. Que lindo!
dos soldadinhos!" exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas, e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequena pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em um arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás. Tão dobrada que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer como marido, pensou entristecido o soldadinho suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu, nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão, junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma. Uma enorme bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí! Por que não está dentro da caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver! Gritou o gêniozinho enfesado. Pode esperar! Na manhã seguinte, o menino tirou o soldadinho de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo, mas não encontrou. Logo se consolou, afinal tinha outros soldadinhos, e todos com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o tempo limpou um pouco, chegaram mais dois moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora? Por quê? Ele está quebrado? Oh, o que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisamos de pelo menos meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo à volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram um soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro do bueiro e continuou seu caminho, agora no subterrâneo. Em uma imensa escuridão, com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe a luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco.
Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara ao rio. Com um grande salto, rapidamente as águas agitadas viraram um frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Passou-se muito tempo. Quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela! Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por o cúmulo da consciência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino, que ganhara o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor de peixe e endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes e o lago reluzentes, feitos de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar mais, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. De repente, como foi e como não foi, é o caso de se pensar. Se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu o forte calor. A única perna que estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme vermelho e escarlate da túnica e o azul da calça perdiam sua tonalidade. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira. Bem junto ao soldadinho, bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel só restava a minúscula pedra da tiara, que antes brilhava nos seus longos cabelos negros. Agora continue a escrever a história do soldadinho de chumbo. Então, vocês vão continuar a escrever a história a partir daqui, ó. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la.
De repente, como foi e como não foi, é um caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garoto agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. Agora, a partir daqui, vocês vão terminar de escrever a história. Ok? Então, a Pro contou a história do soldadinho de chumbo. E vocês vão terminar de escrever a história a partir daqui. Prestem atenção. Tem vídeo no canal da professora com a história do soldadinho de chumbo. Quem tiver na dúvida, assista o vídeo novamente, tá bom? Questão 5. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. A questão 5 tem um texto informativo. O que quer dizer disso? É um texto que ele vai te dar informações. Então, vocês vão ler o texto com calma, prestando atenção. E depois vocês vão responder o que ele está pedindo. Aqui embaixo ele está fazendo uma pergunta. Vocês vão ler e vão responder de acordo com o texto informativo, ok? Leiam com calma, prestem atenção e depois respondam qual é a alternativa correta, se é A, B, C ou D, tá bom? Isso é o que é para fazer na questão 5. Questão 6. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda a questão. Mesma coisa da questão anterior. Vocês vão ler esse texto informativo. Texto informativo é que tem informações. Então, você vai ler o texto com calma, prestando bastante atenção. E depois você vai responder o que se pede. Na questão 5, você escrevia a alternativa. Na questão 6, você vai ter que escrever a resposta da pergunta. Então, vocês vão ler a pergunta, vão procurar no texto a resposta dessa pergunta e vão escrever a resposta aqui nessas linhas, ok? Então, é um texto informativo. Se você ficou na dúvida, leia o texto novamente e responda a questão. Questão 7. Leia o texto e responda a questão. Novamente, você vai ler o texto com calma, prestando bastante atenção e vai responder o que ele está pedindo. Então, aqui ele está pedindo alguma coisa. Você vai ler o que ele está pedindo, vai voltar no texto, vai ler o texto novamente e vai escolher a resposta correta, ok? É isso que é para fazer na questão 7. Questão 8. Leia o texto e responda a questão. Então, aqui a gente tem um poema. Vocês vão ler com calma, prestando bastante atenção e vai responder o que está pedindo. Então, ficou na dúvida? Leia novamente e responda o que se pede, ok? Então, questão 8 é só ler o texto e responder qual é a alternativa correta. Questão 9. Leia o texto e responda a questão. Novamente, vocês vão prestar muita atenção, vão ler o texto com calma e vão responder qual é a alternativa correta. Novamente, questão 9, vocês vão ler o texto com calma, prestando bastante atenção e vão responder qual é a alternativa correta. Questão 10.
leia o texto e responda a questão. Então, vocês vão ler o texto com calma, prestando bastante atenção e vão responder o que se pede. Prestem atenção, puxa da memória o que a gente já estudou durante o ano. Façam com calma, vocês sabem a resposta. É só fazer com calma e ler o texto devagar, ok? Então, questão 10 é ler o texto e responder a alternativa correta, tá bom? Questão 11, leitura de texto informativo. Novamente, texto informativo que te traz informações. Então, tem que ler com calma e prestando bastante atenção. Vocês vão ler o texto e vão responder o que está pedindo. Leiam com calma. Essa questão não é alternativa, então vocês vão ter que escrever a resposta. Ficou na dúvida? Leia o texto novamente com calma e respondam o que se pede, tá bom? É isso que é para fazer na questão 11. Questão 12. Leia a piada e responda a questão. Então, a gente já sabe que esse texto é do gênero textual piada. Leia o texto com calma, prestando bastante atenção e responda a alternativa que você acha que está correta. Então, tem que ler o texto com bastante calma para poder responder a alternativa correta. Terminou de responder a questão 12? Vá lá na questão 1 e revise todas as questões. Principalmente a questão 4, que é reescrita. Tomem bastante cuidado com o uso da pontuação. Vocês estão no 3º ano e precisam usar a pontuação corretamente. Deem o seu melhor. O seu melhor é o suficiente para a professora. Eu preciso que vocês façam essa prova com calma para realmente saber como vocês estão, para poder preparar aulas extras, para que todo mundo evolua como Pokémon, tá bom? Então, façam a prova com calma, a Pro confia em cada um de vocês e eu sei que vocês vão dar o melhor de vocês nessa prova, tá bom? Boa prova, eu espero ter ajudado.